morto. Mas, na verdade, ele está vivinho da Silva. Isso aconteceu no Hospital de Base. Franciele Caetano traz agora todos os detalhes dessa história. É com você, Fran. Exatamente, eu estou aqui com o sobrinho do seu Damião, o Daniel Oliveira, e a informação, né, nós estávamos aqui conversando, é que o seu Damião, ele estava internado há cerca de 8 dias, não é isso, Daniel? Ele deu entrada no hospital por conta de uma suspeita de pneumonia, só que o estado foi se agravando e ontem à noite o hospital entrou em contato com a família para informar que o seu Damião José dos Santos, de 72 anos, havia falecido. Primeiramente, né, como a família recebeu a informação da morte do seu tio? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Bahia Meio Dia. Boa tarde também, Araceli. Recebeu com muita tristeza, muito abalo. A família, a gente compreende mais de 100 pessoas e foi uma situação muito triste. A gente tem também a informação de que o seu Damião tem um irmão gêmeo. São duas figuras bastante conhecidas aqui no bairro São Caetano. Então, os grupos, algumas páginas, inclusive aqui da cidade, começaram então a anunciar a morte do seu Damião, como você falou. Então, foi um momento de luto e muita consternação. Então, a família começou os trâmites, acionou uma funerária, não foi isso? Foi, na verdade acionamos o SAF, né? E aí, quando foi informado o óbito, um familiar foi lá no SAF e pagou já, porque já tinha o óbito, né, atestado e assinado, e foi lá resolver essa burocracia do sepultamento. E quando foram lá atestar o óbito, resolver a questão do sepultamento, mas quando o SAF já está se preparando para ir buscar o corpo, né, colocar na pedra e tal, o médico que estava ali na UTI, quando ele foi ver outro paciente, que depois de 1h20, 1h30 de óbito atestado, sem nenhum sinal vital, o médico se assusta porque ele percebe que meu tio abriu os olhos e voltou à frequência cardíaca e voltou a respirar sem ajuda total dos aparelhos. Antes ele respirava 100% por aparelho. Ele estava na UTI, vale ressaltar isso. Ele não tinha condições de respirar por conta própria, estava respirando por aparelhos. Então, depois da morte atestada, estes aparelhos foram desligados. E aí, como você disse, ele ficou cerca de 1h20, 1h30, totalmente apagado, sem nenhum sinal. Totalmente apagado. E quando volta, o médico se assusta, chamou, segundo eu fiquei sabendo, né? Eu estive lá depois já para ver ele, né? Depois chamou mais 6 médicos para ver a situação, que foi uma coisa que abalou o hospital. Abalou o hospital porque não é uma coisa corriqueira. Isso também na frente da equipe da funerária? Não sei se foi na frente, mas na verdade, como eu fui lá e conversei com o médico, ele me contou que ele chamou vários médicos para ver a situação do meu tio, porque ele voltou à vida. E aí vocês foram informados? Eu fui informado. Na verdade foi o seguinte: quando a gente estava você recebeu a notícia, toda a família já estava em luto. E aí avisar o gêmeo, que foi a coisa mais delicada. Aí teve que 8 pessoas da família preparar, dizer que Deus chamou e tal. Quando eu tô aqui na casa da minha mãe, e aí muita gente aqui já, 30 pessoas aqui, meu primo me liga, Dafso, né? Filho de seu Damião? Ele é sobrinho também, ele é advogado também. Aí ele me liga: Dani, tô indo aí. Ele chegou aqui, me chamou e falou: vamos ali. Quando ele foi dobrando na esquina, ele falou: nosso tio voltou. Aí eu falei: Dafinho, que eu chamo de Dafinho carinhosamente, falei: Dafinho, para com isso. Não fala um negócio desse, né? E aí nós fomos até lá, imediatamente. Quando chegamos lá, conseguimos o acesso à UTI, nos foi permitida. Quando eu chego lá, meu tio realmente estava com batimento cardíaco, os olhos estavam, que antes o olho não movimentava a córnea, e estava já movimentando os olhos, né? E depois minha tia chega, começa a falar com ele, ele começa a reagir emotivamente, a máquina começa a mostrar isso, e foi uma cena espetacular. E você disse também que antes ele estava completamente dependente dos aparelhos, 100%. E depois desse retorno, ele passou a depender parcialmente. Passou a depender parcialmente. O que o médico me disse é que ele dependia 100%. Ele passou a depender só 20% da dosagem de medicamentos para manter ele vivo.
passou a depender só 20%, e a partir daquele momento agora ele também estava respirando conjuntamente com o aparelho, então ele estava ajudando o aparelho. E como a família, aqui na casa dos outros irmãos, como todos receberam a notícia? Foi um choque, a gente só fez glorificar a Deus. Porque como eu disse em outra entrevista, o possível está para o médico, mas o impossível está para Deus, né? Para Deus tudo é possível. Então Deus na verdade nos surpreendeu. E eu disse na outra entrevista também o seguinte: se Deus reverter completamente o quadro, ele continua sendo Deus. Se ele não reverter, ele continua também sendo Deus. E não há como negar esse milagre. A família acredita. A família acredita, nós somos pessoas de fé. Inclusive, pela manhã eu fui lá orar por ele, se eu posso dizer aqui. Eu fui lá orar por ele e eu ministrei a mudança daquele quadro. Falei, tio, eu creio, eu soube que mesmo no coma a pessoa pode ouvir, né? Ela pode ouvir, existem uns estudos que mostram isso, eu soube disso, eu fui lá e ministrei sobre ele. Disse, tio, Deus pode lhe trazer a vida novamente. Deus pode fazer com que os seus órgãos voltem a funcionar perfeitamente. E aí Deus fez isso e é um sinal, e a gente agora está orando, né, com cautela, esperando agora o desdobramento da vontade de Deus. Porque ainda o estado é delicado. Ele voltou, os médicos falaram, o estado continua delicado, mas voltou melhor. Ele voltou melhor depois de 1h30 de óbito. Então, o atestado de óbito assinado, vale reforçar e ressaltar isso. Né? Com certeza, eu posso atestar que o atestado, eu estou sendo até redundante, que o atestado foi assinado. Senão não teria como pagar SAF, não teria como ir resolvendo essas coisas. E o irmão, Cosme, como que ficou depois dessa notícia? Ficou muito feliz e só pode dizer, isso é Deus. Então eu estou aqui principalmente para glorificar a Deus e dizer, confie, creia, porque o impossível pode acontecer na sua vida também. Daniel disse também que a filha do seu Damião está nesse momento no hospital, que é horário de visita agora às 11 horas. Eles estão aguardando esse contato com o hospital, esse contato com o seu Damião, para eles poderem ter acesso à atualização do quadro. Não é isso, Daniel? E é claro que a gente também aqui está dessa expectativa, porque agora o nosso maior desejo é poder voltar aqui para entrevistar seu Damião, para ele contar essa experiência para a gente. E é o que a gente deseja, que a melhora dele seja completa, que a saúde dele possa ser restabelecida e que ele volte para o seio da família tão querida que está tão feliz com essa notícia. Amém, amém. E essa é a nossa expectativa também e nós continuamos confiando. A esperança foi renovada. Obrigada por falar com a gente, Obrigado viu? também. E a nossa equipe tentou falar com o hospital de base, nós ainda não tivemos retorno e a gente vai continuar também nessa tentativa para obter esse posicionamento do hospital e, é claro, acompanhando toda essa história, porque, como eu disse, Araceli, o que a gente quer agora, o nosso desejo é poder, nos próximos dias, noticiar a melhora completa do seu Damião e, quem sabe, poder entrevistá-lo aqui nos nossos telejornais. Eu volto com você no estúdio. Ah, Franciele, vai ser um dia memorável se a gente conseguir entrevistar o seu Damião, se Deus permitir, não é verdade? Muito boa essa história, uma injeção de ânimo e de fé para todos nós aqui, com o exemplo do seu Damião. Como eu ouvi o relato do sobrinho dele hoje pela manhã, do seu Damião, o possível cabe ao homem, o impossível fica nas mãos de Deus, e isso ele fez. Como que pode, minha gente? A medicina não consegue realmente explicar, o homem não consegue explicar isso. Como se atesta um óbito? Uma pessoa fica quase ou mais de 2 horas ali, sem batimentos cardíacos, sem sinais vitais. Um paciente que estava totalmente dependente de máquinas para respirar, para bombear o sangue, tudo mais. E aí a família já correndo atrás dos trâmites para enterro, para funeral, tudo certinho, preparando o coração do irmão gêmeo que ficou abalado, todo um processo em função aí de uma possível morte. Mas o seu Damião tinha ainda um tempinho nessa terra.
Coube a Deus trazer ele de volta, trazer o fôlego de vida e agora continua nas mãos dele a recuperação total do seu Damião e quem sabe com fé voltar para casa, voltar para os seus. Vai ser uma história que com certeza a gente vai amar trazer aqui no Bahia Meio-Dia. A gente deseja sim que o seu Damião volte por completo. Muito obrigada, Fran, por compartilhar com a gente aqui essa história. Agradeço aí ao Daniel, o sobrinho do seu Damião. Um abraço carinhoso no irmão gêmeo dele aí, o seu Cosme, toda a família lá no bairro São Caetano. Vamos dar de